Bom, ícones, então este assunto aqui que eu coloquei no roteiro de estudo, ele é basicamente o seguinte: lançamento de projéteis. Eu tenho dois tipos de lançamentos de projéteis, que é o horizontal e o oblíquo, certo? E a característica entre eles são essas, né? Para a gente poder entender, vou colocar aqui um gráfico, tá? Vocês sabem que aqui fica o eixo de X e aqui fica o eixo de Y, então vou colocar um gráfico aqui também, certo? Aqui fica o eixo de X, aqui fica o eixo de Y. Tudo bem? Então, o que vocês têm que entender? Que no lançamento de projéteis, eu tenho dois tipos, que é o horizontal e o oblíquo, certo? E que a característica principal entre eles é o seguinte: primeiro, a trajetória. No lançamento de projéteis horizontal, faz esse movimento aqui, esse desenho, tudo bem? E já no oblíquo, faz essa espécie de movimento, tá? Que é a diferença entre eles, tudo bem? Outra característica é que no momento em que acontece um desse lançamento, ou horizontal ou oblíquo, certo? Eu tenho dois tipos de velocidade. Eu vou ter a minha velocidade em x, tá aqui meu vetor em x, certo? Vou ter uma velocidade em x, aqui é minha velocidade em x, tudo bem? E automaticamente vou ter também uma velocidade em y. Aqui vai começar minha velocidade em x, vai continuar quando ele estiver caindo e vou ter uma velocidade em y. Aqui é da mesma forma, então eu vou ter uma velocidade em x aqui e aqui eu vou ter uma velocidade em y, ou seja, este é uma espécie de movimento que acontece em duas dimensões, tanto em x, velocidade em x, velocidade em y, os meus vetores. Aqui novamente, velocidade em x, velocidade em y, certo? Então aqui vou ter uma velocidade em x, aqui velocidade em y. Tudo bem? Então, ou seja, lançamento de projéteis. Tem dois tipos de lançamento de projéteis, que é o horizontal e o oblíquo. E no momento em que ocorre esse lançamento, ele ocorre em duas dimensões, tanto em x como em y, nos dois tipos de lançamentos. E outra característica é que no eixo de x, ou seja, nesse traço de x, somente ocorre um movimento uniforme, e no traço de y, movimento uniformemente variado, porque variado por conta da aceleração da gravidade, tudo bem? E aqui da mesma forma, no eixo de x, movimento uniforme, e no eixo de y, movimento uniformemente variado, certo? Na página 92 tem todas as equações de movimento horizontal, e na página 96 tem todas as equações de movimento oblíquo. Eu poderia deduzir elas, né? Mostrar de onde que elas surgiram. Mas a priori quero que vocês entendam isso. Tem dois tipos de lançamentos, ele ocorre em duas dimensões, tanto em x como em y, tá aqui em x e y, e no eixo de x é movimento uniforme e no eixo de y movimento uniformemente variado. No eixo de x, movimento uniforme, no eixo de y, movimento uniformemente variado. Então é basicamente isso. Bom, ícones, então vamos para a resolução de mais um exercício. O exercício 2 da página 94 é o que se refere do meu lançamento de projetos horizontal, né? No caso, o lançamento horizontal. Essas aqui são as equações que estão lá na página 92 e o exercício 2 está na página 94. Ele se trata do seguinte, né? Uma bola de tênis rola sobre uma mesa horizontal com a velocidade constante, a velocidade 3 metros por segundo, e após sair da mesa cai e atinge o solo a 1,20 metros de distância dos pés da mesa. Então, a distância é de 1,20 metros dos pés da mesa. Desprezando a interferência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, então no item A,
Ele quer que eu calcule o tempo gasto para que a bola de tênis atinja o solo. Então ele quer saber o tempo que a bola gastou para atingir o solo. Bom, então isso aqui é uma oportunidade única para eu falar para vocês que um objeto que cai em queda livre ou um objeto que é lançado em um lançamento horizontal, se eles saem da mesma altura, os dois saem da mesma altura, tanto o objeto que foi da queda livre como do lançamento horizontal vai cair no solo no mesmo tempo, independente do lançamento, certo? O nome deste princípio é o princípio da independência dos movimentos. Então vou anotar aqui, princípio da independência dos movimentos. Tudo bem? Então, para eu calcular esse tempo, tá? Então, vamos lá, vamos imaginar o problema. Eu vou colocar um gráfico aqui para facilitar e vou desenhar uma mesa. E a minha esfera ela está rolando e ela vai e cai a uma distância x que eu coloquei aqui de 1,20 metros, tudo bem? E ela foi lançada com a velocidade de 3 metros por segundo. Quer que eu calcule o tempo que ela caiu aqui no solo. Então, para eu calcular esse tempo, eu vou utilizar essa equação. Ou seja, x é igual a velocidade no eixo de x vezes o meu tempo. Meu x, 1,20. A minha velocidade em x, 3. Quero descobrir meu tempo. Veja que eu tenho metros aqui, eu tenho metros aqui. Então, não preciso transformar. Tudo bem? Então, olha, este lado aqui, se 1,20 é igual a 3t, 3t é igual a 1,20. Tempo vai ser, então, no caso, 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, meu tempo de queda foi de 0,4 segundos. Ou seja, essa bola de tênis, ela caiu com tempo no solo de 0,4 segundos. Bom, então no item B, ele pede para eu calcular a altura da mesa em relação ao solo. Então, para eu poder calcular essa altura dessa mesa, tudo bem? Para facilitar para mim, eu já desenhei o gráfico. Então, olha, veja que ele sai dessa posição inicial aqui em Y e chega aqui no solo nessa posição inicial aqui em Y embaixo, certo? Então, minha posição inicial é a minha altura da mesa, é o que eu quero descobrir, certo? E minha altura final é o 0 metros, que é o solo, tudo bem? E eu sei que ele está num ambiente aqui na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e o meu tempo foi de 0,4 segundos. Então a equação que eu vou utilizar vai ser a equação 4. Tudo bem? Então y vai ser igual a yi menos a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então por que eu vou utilizar essa equação? Veja que eu tenho aqui meu eixo de y e meu eixo de x. A altura da minha mesa vai estar na posição inicial em y. Tudo bem? Então é isso que eu quero calcular. Então minha posição final vai ser 0. Posição inicial aqui em y é o que eu quero descobrir, que é a altura. A minha gravidade é 10 dividido por 2 e o meu tempo é 0,4 ao quadrado. Então vai ser 0, y, menos 10 dividido para 2, 5. E 0,4 ao quadrado é 0,16. Então aqui vai ser y e, né, 0,16 vezes 5, 0,8. Então, se 0 é igual a este termo é igual a 0. Então, yi, que é a minha posição inicial da minha altura que ele saiu, está menos, vai para o outro lado mais aqui, positivo, certo? Vai ser 0,8 metros. Se eu transformar metros para centímetros, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros.
Então 0,8 metros vai ser 80 centímetros. Então a altura dessa mesa foi de 80 centímetros. Ou seja, nessa altura 80 centímetros chegou num tempo no solo de 0,4 segundos. Se essa bola de tênis tivesse solto de uma queda livre de 80 centímetros, gastaria o mesmo tempo de 0,4 segundos. Isso se chama princípio da independência dos movimentos, tanto em queda livre como em um lançamento horizontal. Se a altura for a mesma, vão cair no mesmo tempo. Para eu calcular o módulo da velocidade da bola ao tocar o solo. Em outras palavras, ele quer que eu calcule a velocidade real. Sim, pessoas, para eu poder calcular essa velocidade real, o módulo dessa velocidade real, é a mesma coisa da minha aceleração real. Eu vou precisar da minha velocidade em x ao quadrado, mais a minha velocidade em y ao quadrado. Tudo bem? Então veja que ele já me deu a velocidade em x, que foi os 3 metros por segundo, me deu o alcance, que foi 1,20 metros, me deu a aceleração da gravidade no local, certo? No item A, eu descobri o tempo de queda, que foi 0,4 segundos, e também descobri no item B a altura com que ele foi lançado, que foi de 0,8 metros, que é os meus 80 centímetros, certo? Então, isso aqui foi os meus 80 centímetros, a altura da mesa. Então, para eu poder calcular essa velocidade real, eu já tenho a minha velocidade em x que ele me deu. Então, eu tenho que calcular a velocidade em y para depois eu calcular essa velocidade real. Então, minha velocidade em y, eu vou utilizar a equação 2. Então, minha velocidade em y vai ser menos, já mantenho, a gravidade e o tempo. Tá? Então, a minha velocidade em y vai ser igual a menos 10 e o meu tempo 0,4, que foi o tempo de queda. Então, minha velocidade em y será igual a menos 4 metros por segundo, certo? Felipe, onde é que está essa velocidade em y? Então, a partir do momento que ela foi lançada, velocidade em x, certo? Se a minha bolinha, quando a minha bolinha estiver aqui, eu vou ter uma velocidade ainda em x, que ela acontece em 2 dimensões, e aqui vai estar a minha velocidade em y. Então, o que ele quer que a gente calcule é essa minha velocidade real aqui, que gera velocidade real que gera a partir dessas duas componentes. Então, essa minha velocidade real vai ser igual. Minha velocidade em x é 3, tá aqui, ao quadrado. Minha velocidade em y, eu descobri, é menos 4 ao quadrado. Então, minha velocidade real vai ser igual 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, acreditem, vai dar 16. Minha velocidade real vai ser 9 mais 16, 25. Então, minha velocidade real vai ser igual a 5 metros por segundo. Essa aqui vai ser a velocidade real com que essa bola de tênis irá cair ao solo, certo?